Bom dia. Mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Depois de alguns dias sem gravar por motivo de viagem, estamos de volta. E o nosso texto desse sábado, dia 4 de outubro, está no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João inicia o seu evangelho de forma diferente dos outros evangelhos. Mateus e Lucas começam o seu evangelho. Mateus com a genealogia de Jesus depois do nascimento de Jesus. Lucas começa com o nascimento de João Batista, depois o nascimento de Jesus. Marcos também não fala do nascimento de Jesus, já começa no ministério de Jesus. E João vai retroceder no tempo para falar da eternidade de Jesus. Enquanto Mateus e Lucas falam do nascimento, João fala da eternidade. Então, quando ele fala que Deus, no princípio, criou a terra, Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, já estava presente. Porque, diz João, ele já estava com Deus na formação de todas as coisas. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. João, então, ele retrocede no tempo para dizer que Jesus é desde o princípio. E ele vai continuar a sua narrativa, mas no verso 4 ele vai falar que Jesus é a vida dos homens. Antes mesmo que Jesus nascesse, ele já era a vida dos homens. Porque a vida, ela não consiste apenas neste período que nós vivemos neste mundo, mas ela ultrapassa a barreira da morte e ela vai para a eternidade. E Jesus é a vida que nós precisamos viver aqui neste mundo para vivê-la na eternidade. E por que precisamos? Porque João declara, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ninguém consegue caminhar no escuro. Ninguém consegue realizar nenhuma tarefa no escuro. Ninguém consegue viver no escuro. E Jesus, então, ele vem para clarear o mundo dos homens. Mas como assim? Antes de Jesus ou sem Jesus, os homens
não tem uma visão clara da sua vida na eternidade. A partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele agora passa a ter o seu caminho claro, límpido, tranquilo, para que ele siga em direção à eternidade, que é o objetivo de Jesus para todas as pessoas, para mim e para você. Que a gente possa caminhar com ele para a eternidade, uma eternidade feliz. E é por isso que João declara que Jesus é a vida dos homens. Jesus é a palavra que nos dá vida, porque Jesus é o Verbo de Deus. Que este sábado possa ser abençoado para todos nós. Amém.